Então vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro Pergunte para Endócrino. O tema escolhido por você semana passada foi o time range. Então é isso. A primeira pergunta é: o que é time range ou tempo na meta? Na verdade, a pergunta mais correta seria até o quê? O que são os time ranges? Ou seja, quais são os tempos no dia a dia do meu tratamento que eu preciso passar na minha meta de glicose, mas também quais são os tempos abaixo da meta que são seguros e quais são os tempos acima da meta. Então, o que é o time range? Que é o tempo na meta. Primeiro, a gente precisa entender qual é a nossa meta. Qual é a meta de glicose acordada entre você e o seu profissional de saúde, claro, baseado nas evidências científicas. O que a gente tem hoje como um geral? Que o time range, que é o tempo na meta, entre 70 e 180, ele atende praticamente a todos os pacientes com diabetes, à exceção das mulheres que estão grávidas, porque as metas são diferentes. Então, quando a gente fala tempo na meta, quais são os conceitos que nós temos hoje, os consensos internacionais, os nossos posicionamentos no Brasil, que eu tive a oportunidade de participar com a turma aí da Sociedade Brasileira de Diabetes. Que o tempo na meta ideal, aí a gente vai falar primeiro em relação às pessoas que utilizam os sensores de glicose. Por quê? Quem utiliza monitorização contínua de glicose, ou com a bomba de insulina, ou com o sensor do Libre, que são os disponíveis hoje no Brasil, fazem uma monitorização contínua de glicose. Então, a gente consegue ver quando o sensor é bem utilizado, nós conseguimos ver o quê? A glicose o tempo inteiro. Então, faz sentido que a gente consiga entender melhor o conceito de tempo no alvo ou tempo na meta, tá? Então, depois eu vou falar um pouquinho como que a gente pode adaptar isto e entender também melhor para as pessoas que usam monitorização na ponta do dedo, que utilizam os glicosímetros. Porque a gente pode também utilizar esses conceitos para tirar o melhor proveito possível desses conceitos todos, tá? Então, esse time range, ou tempo na meta, entre 70 e 180, que é o ideal para a maioria dos pacientes não gestantes, tá? E não idosos, porque os idosos têm uma leve flexibilidade. Que as pessoas consigam, né, buscar aí, alcançar 70% ou mais de tudo que é visto na glicose pela monitorização contínua em 24 horas, né, ou na análise pelos períodos, acima 70% ou mais do tempo na meta. Ah, Janice, mas de onde que saiu esse 70? Né? Muitas pessoas perguntam de onde saiu o conceito do tempo na meta e de que 70% ou mais do tempo na meta para os adultos, não gestantes e excluindo-se aí, né, os idosos. De onde que isso saiu? Isso saiu dos estudos lá de trás, né, de 2, 3 décadas para trás, feitos com ponta de dedo, onde os participantes dos estudos mediram a glicose pelo menos 6, 7 vezes ao dia
E o que foi demonstrado no correr do tempo? Que as pessoas que tinham mais tempo dentro da meta tinham um menor percentual de complicações crônicas do diabetes. Ou seja, mais tempo dentro da meta se relaciona com a melhor média de glicose e, portanto, com uma chance menor de complicações em longo prazo. Então, e foi visto o quê? Que quem tinha 70% ou mais dentro da meta teve principalmente menos retinopatia, tá? E menos perda de proteína na urina, tá? Ou nefropatia diabética. Então, foi daí que saíram esses números. E quando os sensores vieram para a prática clínica, e que hoje está se tornando cada vez mais popular, a gente também consegue trazer para o dia a dia um parâmetro que ajuda mais as pessoas a entenderem essas metas, porque a gente já sabia do conceito, né? Então faz todo sentido a gente conseguir trazer isto para o dia a dia, tá? Ah, Janice, mas eu não uso sensor já, né? Que a maioria absoluta realmente não utiliza o sensor. Primeiro, porque eles não são fornecidos pelo sistema público ainda, porque eles também não são baratos, né? Para a maioria aí da população, realmente ele não é barato. Então a pessoa mede a glicose em casa. Aí vem a outra pergunta. Ah, então se eu utilizo ponta de dedo 3, 4 ou 5 vezes por dia, que é em média aí, o máximo que a gente consegue pedir de aumento de fitas no dia a dia, eu também consigo olhar essa questão do percentual, do tempo na meta? Aí, gente, vem nossa palavrinha mágica do nosso encontro. Depende. Porque se você mede 3 vezes ao dia e você tem glicoses muito boas naquele horário, você tem uma noção, né, com a sua equipe geral do tratamento. Prestem bastante atenção nisso, tá? Só que o restante do tempo onde você não está vendo a glicose, o que pode estar acontecendo naqueles horários? Você pode passar pela hipoglicemia, você só pode subir na hiperglicemia, e as insulinas que estão sendo aplicadas vão, né, equilibrando isso aí no dia a dia. Então vejam como os cenários podem ser diferentes. Se você mede, por exemplo, se você tem 3 fitinhas por dia e você mede a glicose antes do café, antes do almoço e antes do jantar, e muitas vezes na semana, muitas vezes no mês, você olha aquele diário ou download dos dados dos glicosímetros e você vê que a maioria absoluta daquelas glicoses estão ótimas, faz muito sentido que você deve estar mais para um percentual alto na meta do que para um percentual baixo. Mas quem não vê vários horários não consegue ver isso muito bem. Então vamos para a segunda diferença. Vamos dizer que você tem um pouco mais de fitas. E aí você consegue medir a glicose antes do café, 2 horas após o café da manhã, antes do almoço, 2 horas após o almoço ou na hora do lanche da tarde, antes do jantar e 2 horas após o jantar ou ao deitar, e que você consegue medir as glicoses também, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana na madrugada. É diferente, não é? Porque olha quantas vezes por dia
você está vendo a sua glicose? Você consegue ver o antes, você consegue ver o depois. Aí no intervalo aí de 2 a 3 horas, a cada 2, 3 horas, você consegue enxergar melhor a sua glicose. E também, pelo menos 1 a 2 vezes por semana, você consegue enxergar a sua glicose na madrugada. Ou seja, faz todo sentido que se você conseguir ver 6, 7 vezes por dia, se for possível, fica mais fácil trazer o conceito do tempo na meta, do pelo menos 70% para os adultos, para a prática clínica. Então, quem mede ponta do dedo, o ideal, o mundo perfeito, seria que os pacientes recebessem pelo menos 6, 7 fitas por dia. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa medir a glicose a outros horários, porque às vezes ela tem sintomas de hipoglicemia, às vezes ela está num dia de doença, e o que seria 6 ou 7 pode virar quantas? 8, 10, né, vezes. Então, quando se mede mais e a gente pega aqueles dados e baixa aqueles dados com os programas dos glicosímetros, estes programas também mostram para a gente o tempo na meta, o tempo acima da meta e o tempo abaixo da meta, tá? Então, é importante entender isto, tá? Então, se você mede só 3, 4 vezes ao dia, aí realmente, gente, fica mais difícil aplicar isto. Mas a gente pode conversar, né? Eu sugiro que vocês conversem com a equipe de vocês, porque às vezes 1 semana por mês, né? Ou 14 dias por mês, onde quem puder pegar uma caixinha a mais de fita e fazer um intensivão antes das consultas para baixar esses dados, é uma informação a mais que pode ajudar no tratamento, tá? Então, isso é muito importante ficar claro. E por que a gente valoriza tanto agora, né, o time range? Primeiro, porque o sensor está aí, a monitorização contínua está aí, a gente tem as evidências científicas e a gente consegue ver em intervalo de tempo menor o que a gente só conseguia ver, em média, na hemoglobina glicada. Então, eu já vou falar o que é hemoglobina glicada, porque toda vez que a gente fala na live, às vezes vem o pessoal perguntar no privado: ai, doutor, eu não sei direito o que é hemoglobina glicada. É a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias, tá? É uma média de glicose que mostra pra gente o controle do diabetes dos últimos 90 a 120 dias. Então, a gente falou agora sobre o quê? Sobre o time range ou tempo na meta. Mostramos para vocês a questão em relação a sensores e mostramos como que a gente poderia aproveitar o conceito para quem faz a glicose na ponta do dedo, tá bom? Então, é muito importante ter este conceito bem estabelecido, entender de onde que veio, entender o conceito, para quando você olhar seu diário de glicose, quando você olhar os dados que foram baixados das plataformas, você olhe e cada dia que passa você possa aprender melhor, né? Porque eu acho que o aprendizado, ele é contínuo. Então, quanto mais você vê, quanto mais você interpreta, quanto mais você olha, mais você aprende com aqueles dados, tá bom? Então, isso é uma coisa. Só que muitas vezes a gente vê o pessoal focando apenas no tempo na meta. Esquece um pouco do tempo abaixo da meta e esquece do tempo acima da meta.
E a gente já falou em outros encontros quais são esses níveis, né? O que a gente precisa prestar mais atenção. Então vamos começar pela hipoglicemia. O tempo abaixo da meta significa o tempo em hipoglicemia, ou seja, glicose menor do que 70. Aí nós temos dois níveis. Quem não sabe esses conceitos de hipoglicemia, não entende o que eu estou falando, quais são os níveis, ou até já esqueceu o que são os níveis, tem vários IGTVs falando sobre hipoglicemia. Depois vocês passam lá e vejam os níveis de hipoglicemia, o tratamento da hipoglicemia leve a moderado, o tratamento da hipoglicemia grave. Vocês podem passar lá no IGTV depois e dar uma revisada. Então, quando a gente fala do tempo abaixo da meta, nós estamos falando de 2 percentuais. O nível 1, que é a glicose entre 54 e 70. Aí, eu não diria que é o ideal, porque o ideal é não ter nada abaixo da meta, né? O nosso mundo dos sonhos. Mas o máximo que a gente gostaria de não ultrapassar, né? O percentual máximo no nível 1, entre 54 e 70, seria o percentual em torno de, no máximo, 4%, ok? E abaixo de 54, 1%. Aí a pessoa fala assim, mas 1% é muito para quem mede muita glicose, não é? É verdade. Depende, né? Para a gravidade, para aquela pessoa, o 1% para ela é muito, para todo mundo incomoda, né? Então a gente tenta detectar no dia a dia o que causou aquilo para que a gente possa ter uma visão melhor, um tratamento melhor, um ajuste melhor no dia a dia, tá? Então esses são os 2 percentuais. Então, quando a gente fala dos percentuais, o que vem na cabeça da gente então? Gente, vamos pensar. Se o ideal é 70%, aí as pessoas falam assim, o tempo na meta de 70%, meu tratamento tá ótimo. Aparentemente, o tempo na meta foi alcançado. Mas acreditem, tem pessoas que têm 70% na meta, mas tem 30% abaixo da meta. Então, não é só o tempo na meta que importa. O tempo abaixo da meta, principalmente, importa muito. Por quê? E por que eu estou falando isto? Porque a gente tem uma noção muito clara no dia a dia, principalmente quando as pessoas não têm a monitorização contínua de glicose disponível, de que quando a pessoa passa muito tempo na meta ou que tem hemoglobina glicada 7% ou abaixo de 7%, que muitas vezes o percentual de hipoglicemia aumenta muito no dia a dia. Então, não é raro que a pessoa use um sensor de glicose ou monitore a glicose no dia a dia várias vezes, né? 5, 6, 7 vezes. E que tenha o tempo na meta de 70, 80%, só que todo o restante do tempo está abaixo da meta. Só que muitas vezes o foco está onde? No tempo na meta. Então gravem isso. Não é só o tempo na meta, é também saber onde é que está o resto, né? Onde é que está o abaixo da meta e onde que está o acima da meta. Até porque quando a pessoa tem muita glicose
abaixo da meta, principalmente se elas forem sem sintomas, às vezes, para a gente corrigir esse tempo abaixo da meta, a gente precisa mudar o tempo na meta, né? Mudar a meta, na verdade. Então, isso pode desbalancear um pouco a estratégia para que o percentual de hipoglicemia diminua e a pessoa volte a ter sintomas, tá? Então, a gente já falou do time range, tempo na meta, tempo no alvo, e que vocês vão prestar bastante atenção agora também no tempo abaixo da meta, para não ficar só focando na parte verdinha dos gráficos, tá? Então, isso é muito importante, ok? E vem também, né, o tempo acima da meta, que são também 2 níveis. O nível 1, que é entre 180, ou, gente, a gente está falando o geral, inclusive os valores que já vêm programados aí nos relatórios do Freestyle Libre, por exemplo, tá? Mas é claro que se você tem uma outra meta ou se você é gestante, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das gestantes e das mudanças, né, que existiram aí desde que o Libre está disponível. Então, entre 180 e 250, né, que é considerado uma glicose alta ou nível 1 de glicose elevada, o ideal é que a pessoa tivesse esse percentual menor que 25%. E entre 180 e 250, é acima de 250, que este percentual não ultrapasse 5% do tempo que o sensor está sendo avaliado, o tempo que aquelas medidas estão sendo avaliadas. E aí tem um outro ponto também que é muito importante na hora que vai avaliar. A gente não pode olhar só a figurinha verde, amarela, vermelha e mostarda, caramelo, né? Porque são várias cores. Porque quando a pessoa, às vezes acontece, ela tem um tempo no alvo que não é o desejável aí, né, dos trabalhos, mas ela tem um tempo abaixo da meta muito grande e um tempo acima da meta muito grande. E aí é importante olhar no dia a dia o que acontece no perfil de glicose após episódios de hipoglicemia. E isto vale, gente, para todo mundo, mesmo para quem não usa monitorização contínua de glicose ou sensores. O que eu quero dizer com isso? Tem hipoglicemia, tem gente que tem hipoglicemia e após o episódio a glicose vai lá na lua. Por que isto pode acontecer? Muitas vezes porque corrigiu demais a hipoglicemia, com o dobro ou com o triplo dos carboidratos. Muitas pessoas omitem a dose de insulina quando tem uma hipoglicemia, então chega para comer, tá com hipoglicemia, às vezes a pessoa não sabe o que ela faz com aquele resultado, como que ela faz as continhas de correção. Então, gente, também nós falamos sobre as correções em lives anteriores. Então, quem não sabe nada de correção, não sabe nem de que eu tô falando, tá? Eu tô vendo aqui que tem vários alunos aqui, tô vendo os nomezinhos aqui do nosso curso em EAD, que é uso de insulina passo a passo, onde a gente discute vários aspectos de insulina, de monitorização. A gente tem um grupo no Telegram e as pessoas acabam sabendo um pouquinho, né, mais, ou o assunto está até repetido aqui. Mas repetir nunca é demais, né, gente? Então,
é muito importante ficar atento ao tratamento da hipoglicemia para ver se está tratando de forma correta. Porque às vezes o tempo acima da meta pode estar muito grande porque ele está se relacionando com o tempo abaixo da meta. Quando corrige um, acaba conseguindo corrigir o outro com a facilidade maior. Então é muito importante, gente, estudar as informações dos glicosímetros, dos sensores de glicose, porque isso são informações. Então, quando a gente trabalha a informação do abaixo da meta, do acima da meta, e a gente aprende com a informação, fica muito mais fácil fazer as alterações no dia a dia que são necessárias para que a gente possa ter um controle cada vez melhor. Isto vale da hipoglicemia para todo mundo, porque quem nunca, né? Como diz o pessoal, quem nunca teve uma hipoglicemia e quando foi medir a glicose 2 horas depois, a glicose estava lá na lua. Pode ser por um aumento da ingestão de carboidratos, que também pode ser pela resposta do próprio corpo à hipoglicemia, porque o corpo responde liberando hormônios. Então, às vezes faz isso e vai lá em cima, né? Então, a gente precisa treinar e ver, olha o resultado. A vida passa muito rápido, o dia passa muito rápido. Quem está acostumado a medir toda hora, escanear, às vezes aquilo ali fica automático. Às vezes não para um pouquinho de vez em quando para dar uma olhada naquilo que está acontecendo, estudar o seu perfil. O que é o ideal, gente? Estude o perfil de glicose, entenda, porque ninguém vai entender melhor do que você, para que você possa discutir na sua consulta, trazendo para aquele momento da consulta a sua percepção do que está acontecendo, tá? Então, isso é muito importante, ser feito no dia a dia. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, mas isso é tão cansativo, são tantas coisas, às vezes a gente cansa, chuta o balde, né? Depois a gente levanta o balde, chuta o balde, levanta o balde, chuta o balde, levanta o balde, mas a vida continua e amanhã é outro dia. Então, um dia que tiver um pouquinho mais animado, baixe os dados, faça sua conta no LibreView, né? Todo mundo aí, gente, que usa o Libre, tem a conta na plataforma do LibreView para baixar os dados, para compartilhar os dados com o seu médico? Anota aí para mim, gente. Quem tem, quem não tem. Quem usa os glicosímetros, né? O Accu-Chek, na maioria dos estados, são os glicosímetros da Roche. Quem usa os glicosímetros da Roche, a gente também tem uma plataforma na nuvem online, tá? Que é o Accu-Chek Connect, que vocês conseguem fazer a conta, baixar os dados do glicosímetro, visualizarem esses dados todos e compartilhar também com o seu médico, né? Você pode, o médico tem um endereço na plataforma e você tem um endereço, você vai lá e digita, quero compartilhar os meus dados. E aí também sai gráfico, sai tempo na meta, sai o diário de glicose, tem como editar os blocos de horário durante o dia, né? Então, assim, tem muita coisa legal, né? Tem muito aplicativo que consegue compartilhar, né? Tem o Mais Sugar, que também é da Accu-Chek, aí tem a versão gratuita, tem a versão paga. Então, assim, tem muita coisa que dá para facilitar. Ah, Janice, mas eu tenho um diário de glicose bonitinho no papel, eu faço gráfico. Vale também? Claro, claro que vale. E eu te digo mais,
às vezes vale até mais, porque o que adianta ter uma plataforma na nuvem online se você descarrega os dados só para o seu médico? Se você não estuda os seus dados, tem muito pouco valor no seu dia a dia. Por quê? Porque o grande valor da monitorização de glicose, gente, é utilizar aquela informação para gerenciar o seu tratamento. É você entender o dado, é você estudar o dado, é você saber o que está acontecendo naquele horário, naquele horário, naquele horário. O que você está aprendendo com aquela informação. Se você simplesmente joga os dados lá na véspera da consulta e chega na consulta e fala, toma que meus dados são seus, perdeu-se a chance do aprendizado entre uma consulta e outra. Então, as plataformas não são para isso, né? As plataformas são também para isso. Então, quem aí tiver na plataforma do LibreView e não tiver estudando os dados, não tiver olhando os relatórios, tiver descarregando o leitor, tiver lendo pelo celular, que a ida, né, é automática, e não está nem estudando, dorme pensando em mim hoje. Pensa no que eu falei. Abre de vez em quando e estuda os dados. Faça suas observações. Se pergunte, tô olhando isso aqui, eu tô entendendo o que eu tô olhando? Tô. Então, o que eu vou aprender com o que eu estou vendo? Isso é muito importante. Por isso que eu disse que, às vezes, quem tem diário de glicose, planilha no Excel, ou um papelzinho onde anota lá nas planilhas e anota toda hora e tá vendo, muitas vezes tem um controle do diabetes muito melhor do que quem tá todo tecnológico. Por quê? Porque a pessoa está entendendo o que está acontecendo com ela. Ela está vendo, né? E é isso que faz a diferença. É ver, é entender, é perguntar, é discutir, é tirar suas conclusões. Por quê? Porque é quem tem diabetes ou cuida de alguém que tem diabetes que está na lida do diabetes todo dia, né? Não é a equipe de saúde, é o próprio paciente, né? Então, é muito importante isso aí. O Enderson, gente, que é farmacêutico lindo ali da Prefeitura de Belo Horizonte, ele acabou de fazer uma lembrança muito boa aqui, ó. Precisa manter a data e o horário do glicosímetro ajustados, para que na hora que a gente puxar na plataforma, né, não esteja lá no ano de 2012, igual às vezes a gente pega, né, e aí fica mais difícil, tá bom? Então, os cuidados, né, gente, isso é uma coisa importante. Os cuidados com o leitor, a limpeza dos leitores, que é o que as pessoas mais utilizam, isso faz toda a diferença nas medidas. Então, é importante ter esses parâmetros aí no dia a dia. Então, eu anotei aqui que era para a gente falar dos tempos na meta, abaixo e acima, de onde que saíram esses conceitos, o tempo na meta por idade, né? Então, ficou para a gente falar sobre isso agora. Então, para os adultos, criança, adolescente e adulto, 70% ou mais do tempo na meta, tá? Para os idosos, gente, como a gente já teve a oportunidade de falar em outros momentos, para os idosos, as metas podem ser mais flexíveis, ok? Então, a gente tenta aí um tempo dentro da meta maior que 50%, e abaixo da meta, qualquer valor abaixo de 70%, menor do que 1%, tá? Então, para o idoso, realmente existe uma diferença. Há um tempo atrás, falava-se muito da questão do uso dos sensores nas gestantes. E a gente não tinha ainda aquela clareza
de que a leitura do líquido intersticial, que é o que o Libre faz, nas gestantes, onde a gente tem um processo que a gente chama, né, de hemodiluição, tem um aumento aí do líquido intersticial, a gente não tinha certeza se essas leituras seriam muito compatíveis com uma pessoa que não está grávida. O que a gente viu na prática? As pessoas estavam utilizando normalmente, grávida também. A gente dava sempre a recomendação de tomar mais cuidado ainda, porque as metas nas gestantes são mais rigorosas, então o ideal na gestante é que elas mantenham entre 63 e 140 por 70% ou mais do tempo. E aí em 2018, eu acho, 18, teve um trabalho que solidificou aí a questão do uso do Libre nas gestantes e inclusive com isso veio a liberação do uso do Libre para gestantes no Reino Unido nesta época, tá? E alguns dias atrás aí a Anvisa liberou, né? Vai estar aí liberada em bula, apesar de que eu sei que todo mundo já está usando, né? A questão do uso do Libre para gestante com diabetes, tá? Então é importante a gente saber isso, por quê? Porque a partir do momento da liberação significa que a gente tem evidências científicas para poder utilizar com mais segurança, tá? Então isso é importante lembrar que o time in range, o tempo na meta para adulto e que criança, adolescente e adulto, idosos e gestantes, eles são diferentes, tá? Então isso é muito importante. Um doce de menina falou assim, eu queria compartilhar e não consigo. Será que é compartilhar os dados do Libre ou compartilhar os dados dos glicosímetros? Qualquer um deles tem duas formas, tá? O médico pode baixar os dados do glicosímetro e te convidar para compartilhar o dado, você recebe por e-mail, ou você pode pedir para o profissional de saúde qual que é a identificação da conta do consultório. Aí, a própria plataforma onde você está baixando, tem um local lá que fala assim, ó, consultórios, você vai lá e digita a identificação. Então, no momento que você tem o dado disponível lá, o seu médico também pode ter o dado disponível lá, tá? Então, se foi essa pergunta, eu acho que está respondida, tá? J. Bruno, sim, eu cadastrei o meu glicosímetro, sempre atualizo, tem gráfico, média de glicose. Parabéns, Bruno! Vai ter um monte de gente aqui que vai te seguir, porque vai aprender isso aí. A Graciele colocou aqui, ó, é duro escutar no posto que você fura demais seu filho, né? Releva, né, gente? Quando a pessoa, quando as pessoas não sabem o que está falando, não gasta a energia da gente, não, gente. Gasta não, né? Porque quando as pessoas falam que o que não sabe assim, nem vale a pena, né? A gente discutir. Para criança que usa o Libre, quantas vezes a fazer a glicemia capilar? Então, quem usa o Libre, levando-se em consideração que o Libre está funcionando bem, quais são as recomendações do fabricante? Que nas primeiras 24 horas após colocar o sensor, onde alguns sensores podem não se adaptar bem, é importante, na dúvida, né? Porque costuma ficar muito tempo em LO, que é menor que 40 no Libre. Às vezes a pessoa não está sentindo nada, às vezes parece que passou uma régua vermelha, aí de repente parece que ele acorda. Então, nas primeiras 24 horas é muito importante confiar mais aqui do que aqui, tá? Isso é importante.
E que o próprio fabricante recomenda? Em hipoglicemia e glicemias acima de 250, 300, sempre conferir na glicemia capilar e tomar a conduta baseado na glicemia capilar, tá? Vamos ver aqui. Outra coisa, gente. Não sei se quem tá aqui na live já usa o Libre e tem filhos que já saem com leitor, já leem no celular, se já conhece o aplicativo LibreLink Up, que é um aplicativo para compartilhar o dado daquela pessoa que está lendo no celular o Libre. Então, quem não conhece, dá uma procurada depois, porque os pais têm gostado muito, porque eles ficam mais tranquilos, tá? Adriana Maria, meu filho saiu da lua de mel em maio e ainda está em ajuste de doses. Depois da lua de mel, alcançamos poucas vezes o tempo na meta. É uma fase difícil mesmo, Adriana. Por quê? Porque o médico do seu filho precisa observar o que o pâncreas está deixando de produzir e ajustar a dose. Então, às vezes, na saída do período de lua de mel, que para quem não sabe o que é o tempo após o diagnóstico do diabetes tipo 1, onde a produção de insulina que ainda resta, dá uma mãozinha aí nas doses de insulina, né? Tipo, funciona. Só que ela vai acabando. E à medida que ela vai acabando, a dose de insulina tem que aumentar, né? Para suprir as necessidades da pessoa. E aí fica mais difícil mesmo, porque às vezes você ajusta aqui, fica uma semana ótimo. Daqui um pouquinho, a bichinha sobe. Aí você tem que ajustar de novo. Aí sobe. Aí tem que ajustar. Aí fica aquela confusão. Então, não é mesmo um período fácil, né? A Eliane perguntou, 70 a 180 tá bem? É o valor que a gente coloca aí para a maioria dos pacientes no tempo na meta para a gente fazer a avaliação, tá? Muitas pessoas comentaram aqui da hipoglicemia, dos tratamentos, né? Muitas vezes com a quantidade de carboidrato maior do que da regra dos 15, né? Então, eu achei interessante, porque isso a gente vê no consultório todo dia, às vezes paciente que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre o assunto umas 100 vezes, e às vezes acontece novamente, porque a gente sabe a aflição que a pessoa enfrenta no momento de uma hipoglicemia, tá? Vamos ver aqui. Já falamos dos relatórios, falamos dos aplicativos. Teve uma pessoa que falou assim, a Rose, que ela imprime e leva tudo, né? Então, quem sabe, gente, tem muitos colegas que não são tecnológicos ainda, né? Não estão muito acostumados com a tecnologia. Então, por que a gente não aproveita essa oportunidade aí para fazer o contrário, né? Cria a conta aí no LibreView, aprende como é que usa. E no dia que for na consulta, gente, vamos fazer a parceria e ensina pro colega aí. Como é que utiliza as plataformas, uai? Fuça aí, fala assim, doutor, baixei aqui, deixa eu te ensinar como é que faz, né? Dá uma assim de ajudante. Eu adoraria, né? Eu adoraria se alguém chegasse com um aplicativo novo, um trem diferente, falasse, seu Janice, deixa eu te ensinar como é que usa aqui. Nossa senhora, ia gostar demais, porque ia super me ajudar. Porque toda hora aparece uma coisa nova. Às vezes a pessoa que está fuçando sabe usar melhor aquilo ali, porque às vezes não é um aplicativo que está no dia a dia da gente, né? Então, se eu fosse vocês, eu aprendi a utilizar direitinho e dava essa dica para o médico. Criava até a conta para ele, se fosse necessário. Vamos ver aqui. Aí, a Dalila colocou que sempre anota as glicoses para endócrino Débora de Paracatu para facilitar, né? Com certeza, né? A gente tem que fazer funcionar, né?
A Inês perguntou aqui do Eversense, né? É um sensor de glicose que a gente está esperando. Aí a gente não sabe ainda exatamente como será introduzido no Brasil. Ele vai ser implantado, né, no subcutâneo, num procedimento de consultório no primeiro momento, né? Porque precisa ter uma micro incisão para colocar o sensor, mas os estudos que a gente tem visto são muito promissores. Os dados são muito compatíveis também com a leitura da glicemia capilar, tá? Muito parecido com os resultados que a gente tem nos estudos do Libre. E vai ter um conforto, né? Porque vai evitar a questão da cola, vai evitar a questão do cai toda hora, né? Então a gente está esperando ele aí para a gente ver como que vai ficar no dia a dia. A observação do Eugênio, né, que tem um delay na atualização quando ocorre hipos utilizando o Libre. Então a gente tem que lembrar que a leitura do líquido intersticial não é a da mesma hora, né? Eu falo que é uma lagarta, né? Tem que ver que é o quê? A leitura acontece, a glicose aparece no sangue, ela vai aparecer no líquido intersticial uma média de tempo de 5 a 10 minutos de diferença. Embora o algoritmo lá, né, o sistema do sensor, tente converter essa diferença, a gente sabe que existe uma diferença. Então, quando é hipoglicemia, se você está com sintoma, mede e está com hipo, você vai lá e trata, né, com o sensor, tranquilo. Mas se você está assintomático, é importante você conferir, porque às vezes o que você está vendo no Libre já até deu uma melhoradinha, tá? E principalmente depois que você corrige a hipo, porque se demora mais tempo para subir, se você fica olhando só pelo Libre, você corre o risco de corrigir a hipoglicemia novamente, às vezes nem era mais hipoglicemia, tá? Então isso é muito importante. A Andréa perguntou se tem que ser um glicosímetro específico. A maioria dos glicosímetros do mercado tem a sua plataforma para fazer download dos dados, tá? A Jaque colocou aqui, ó, mesmo usando o Libre, sempre que vai aplicar faz a ponta de dedo. O Anderson complementou aqui, né? O problema não é furar muito, né? É furar e não aproveitar as informações, com certeza, porque não tem sentido medir glicose se não for para aproveitar os resultados. O Libre 2 ainda não está disponível, mas segundo o pessoal do laboratório, tem muita chance de ser agora para o final do ano, no começo do ano que vem. O que é o Libre 2, gente? Você vai conseguir ver no celular os dados capturados pelo sensor sem precisar escanear, tá? O aplicativo do Libre, para ler o Libre no celular, é o Libre Link. Às vezes ele não aparece no seu celular, porque o seu celular não tem o dispositivo de leitura. Agora, o Libre Link Up, que é para ler a leitura do dado compartilhado, esse aí aceita em todos os sistemas de celular, tá? A diferença, gente, esperada é uma média de 10%, é no máximo 20% de diferença da glicemia capilar para a glicose intersticial na mesma hora, tá? Tem muita gente que usa o miau miau, mas a gente sabe, é bom, muita gente gosta, mas não é um dispositivo assim que tem condições de comprar, mas não está liberado ainda. Às vezes os aplicativos fazem uma confusão doida, não consegue interpretar os dados muitas vezes, trava, então muita gente até abandona, mas a questão da calibração é muito importante, tá? Fica muito legal. Então, acho que eu respondi, gente, praticamente todas as perguntas, tá bom? Beijos e tchau!